Olá pessoal, vamos então hoje a mais uma revisão de véspera para ajudá-los no vestibular. Preste atenção aos exercícios de hoje, onde nós iremos ver muitas coisas importantes, principalmente ligado às ligações químicas, ok? Então vamos lá, vem comigo. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas. Antes de nós irmos adiante, lembre que o gás carbônico é o grande vilão, é o grande poluente do chamado aquecimento global, do efeito estufa. Ele não é o único, mas hoje é o principal devido à sua grande concentração na natureza, na atmosfera. Da onde que ele vem, antigão? Principalmente, lembre da queima de combustíveis orgânicos, qualquer combustível, sendo fóssil ou não, petróleo, carvão ou até mesmo álcool, que não é fóssil, mas a sua combustão, a queima completa, libera gás carbônico, ok? Lembrando, o nosso objetivo é fazer a revisão do maior número de conteúdos possíveis. Então, a gente pega o teste e vai sempre mais além. O CO2 é o chamado dióxido de carbono. Ele é um óxido de caráter ácido, porque em presença de água forma um ácido. Ele é um óxido molecular, porque tem oxigênio ligado a metal, que é o carbono, ok? Olha quanta informação sobre gás carbônico, sobre o dióxido de carbono, importante para você na prova. Legal? Então vamos ver o que o teste pede para a gente? Vamos lá. Item 1. É um composto covalente de geometria linear. Apresenta geometria molecular, angular e ligações triplas por possuir um átomo de oxigênio ligado a um carbono. 3. É um composto apolar. Primeiro, existem algumas substâncias químicas que você tem que saber para o vestibular. O gás carbônico é uma delas. Tem que conhecer a sua estrutura, não só a sua fórmula molecular, mas também a sua fórmula estrutural e a sua geometria. Então, olhe para você lembrar disso na hora da sua prova. Esta é a estrutura do CO2, carbono ligado a dois oxigênios por duas ligações duplas. Lembrando, ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Uma é sigma, a outra é pi. O digão, qual é sigma? Sempre a primeira. A pi é a segunda. O digão, quem é sempre a mais forte? A sigma é mais forte, a pi é mais fraca. Há mais alguma coisa para eu lembrar, digão? Claro, claro. A polaridade das ligações. Carbono e oxigênio são elementos de diferentes eletronegatividade. Logo, são ligações covalentes do tipo polares. Então, olha quanta coisa importante. De novo, veja. Ligação dupla, uma sigma e outra pi. Uma sigma e outra pi. As duas são ligações covalentes polares, ok? Um covalente polar também aqui. O que ele fala? É um composto covalente de geometria molecular linear. Sim, estão ligados em linha. Lembre que esse carbono, com duas ligações duplas, é um carbono híbrido sp, de geometria linear, ou seja, item 1 verdadeiro. Item 2, apresenta geometria molecular angular. Não, se é 1 é correta, claro que é 2 errado, ela é linear. E tem mais um erro, olha aqui, ó. Tem ligações triplas? Não, tem duas ligações duplas. E tem mais um erro ainda, possui um carbono, um átomo de oxigênio ligado a um carbono. Não, tem dois oxigênios ligados ao carbono. 32 está completamente errado. Item número 3, é um composto apolar. Por favor, cuidado com isso. Polaridade das ligações. Dois átomos iguais têm mesma eletronegatividade. Ligação covalente apolar. Átomos diferentes têm diferentes eletronegatividade. A ligação vai ser do tipo polar. Mas a ligação polar não define, somente ela, não define a polaridade da molécula. Eu tenho que fazer a somatória dos vetores, ou seja, flechinha que sempre vai ser indicando o sentido do mais eletronegativo. Acompanhe. O carbono e o oxigênio. O oxigênio mais eletronegativo. Então as flechinhas vão apontar para o lado do oxigênio, para a esquerda e para a direita. Então esse é um composto apolar verdadeiro. O Digão não entendi direito. Olha para mim. Eu sou carbono.
Oxigênio aqui, oxigênio aqui. Cada um me puxa para um lado, me puxa para sentidos opostos, mas com a mesma intensidade. Eu não saio do lugar. Se fosse alguém mais negativo, eu poderia vir mais para um lado ou mais para o outro. Como eles puxam com a mesma intensidade para os dois lados, eu fico no centro. Ou seja, a somatória dos vetores é igual a zero. Então, gás carbônico é um composto apolar. Lembre disso, ok? Então, estão certos os itens 2, o item 1 e o item 3. Logo, a alternativa correta, acompanha comigo a letra C, ok? Letra C, itens 1 e 3. Maravilha? Vamos a mais um exercício. Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos, unidos por forças de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, guarde bem isso, diferença entre ligação covalente e ligação iônica. Ligação covalente ocorre entre ametais, ocorre compartilhamento de elétrons e formam pares de elétrons. O primeiro sigma, o segundo pi, o terceiro também pi. Entre átomos iguais, covalente apolar. Entre átomos diferentes, ligação covalente polar. Ponto. Ligação iônica entre metal e ametal. Entre alguém que quer ganhar e alguém que quer perder elétrons. Então, eles fazem transferência de elétrons. Alguém perde, alguém ganha. Quem perde elétrons, perde carga negativa, forma um cátion, um íon positivo. Quem ganha elétrons, ganha carga negativa e forma um ânion, um íon de carga negativa. Os íons se atraem formando o composto iônico. Por favor, resultado de uma ligação iônica é um composto iônico. É uma espécie química iônica, é uma substância iônica, é um íon fórmula. Jamais é uma molécula. Não posso falar molécula de sal. Molécula é para ligação covalente, para ligação molecular. Está bem claro isso aí? Compostos iônicos resultam de ligações iônicas. Vamos então ver o que ele fala para a gente aí. Primeiro, olha rapidinho como é uma estrutura de um composto iônico. É um aglomerado de íons positivos e negativos. A esse aglomerado de íons eu chamo de retículo cristalino iônico. Esse é o retículo cristalino do NaCl, do cloreto de sódio. Lembre, composto iônico forma retículo cristalino iônico. Veja a figura. Os íons estão atraídos, presos uns aos outros por atração eletrostática, carga positiva e carga negativa. Ou seja, há uma baixíssima mobilidade, resultando uma estrutura sólida à temperatura ambiente, como estão bem presos de alto ponto de fusão e ebulição, e quando puros, quando sólidos, não conduzem corrente elétrica. Qual é a condição para que alguma coisa conduza corrente? Que ela apresente mobilidade eletrônica. Então, o composto iônico tem íons presos, é um retículo, então não tem mobilidade. Então, quando puros, não são bons condutores. Agora, se eu aqueço, se eu derreto, ou seja, composto iônico fundido, eu falei, fundido, é aquele que passou pela fusão, derreteu, aí ele é bom condutor. Mas você acabou de falar que ele tem alto ponto de fusão, então logo deve ser difícil de eu derretê-lo. Isso. Por isso que é mais fácil colocá-lo em água. Dissolvendo em água, eu vou separar os íons que já existem. Puxa vida, olha que legal. E quando eu separo um composto iônico, quando eu separo os íons de um retículo, eu tenho um processo chamado dissociação iônica. Composto iônico sofre dissociação iônica. Já um composto molecular, quando eu quebro a ligação covalente do tipo polar e eu formo íons, isso é uma ionização. Então, o composto iônico sofre dissociação, que é separar os íons. Legal? Revisão rápida, revisão feita. Vamos agora voltar ao teste para responder. Vamos lá? Item 1. Apresenta brilho metálico. Não, brilho metálico é de ligação metálica, falso. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição.
Sim, verdadeiro. Apresentam boa condutividade elétrica quando em solução aquosa? Sim, verdadeiro. São sólidas condições ambientes a 25 graus e 1 atm? Verdadeiro. São pouco solúveis em solventes polares como a água? Não. Existem muitos compostos iônicos solúveis e, claro, alguns insolúveis. Mas eu não posso generalizar como sendo poucos solúveis. Muitos são solúveis. Então, a afirmativa é incorreta. Falso, último item. Verdadeiros 2, 3 e 4. Afirmativa letra D. Ok? Compreendeu bem? Pessoal, esses dois exercícios anteriores vale muito a pena você olhar novamente para rever. Sempre cai isso em provas de química por todo o Brasil. Todo o Brasil. E nem em qualquer vestibular. A nossa revisão é uma revisão de final de ano para você, para premiar vestibulares do Brasil inteiro. Ok? Deve ter percebido que os testes nós escolhemos testes do Brasil todo. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraná, Santa Catarina. A ideia é realmente colocar você em condições para fazer prova em qualquer lugar desse imenso e maravilhoso Brasil. Legal? Vamos a mais um exemplo então. Associe as substâncias químicas às suas respectivas características. Isso é hoje uma obrigatoriedade das provas de química. Relacionar as substâncias com o uso do nosso cotidiano. Só cuidado. E digo sempre aos meus alunos em sala de aula isso. Às vezes o cotidiano que você tem não é igual ao meu. O Brasil é um país continental. O cotidiano de um aluno do norte não é igual ao do sul. Então tem que estar muito atento a essa generalização, a este imenso país. Então cuidado. Muito importante o conhecimento amplo dessas questões aí. Vamos lá? Acompanhe comigo. Substância número 1. HCl é o ácido clorídrico. No comércio chamado de ácido muriático. Bom, a única que eu vou encontrá-lo aqui, ácido componente do suco gástrico. Isso, ele é o grande vilão causador da hiperacidez estomacal, né? SO2, dióxido de enxofre, é um dos grandes poluentes formadores da famosa chuva ácida. Então é um óxido de perfil ácido. KOH, hidróxido de potássio, comercialmente conhecida como potassa ou potassa cáustica. Tanto a potassa como a soda cáustica, NaOH, tem como principal uso industrial base para a fabricação de sabão. CaO, óxido de cálcio, a famosa cal virgem ou cal viva. Essa cal tem duas funções importantes. Ela é usada na preparação da argamassa, aquela que vai formar o reboco das paredes na construção civil, onde eu misturo esse óxido com a água e obtenho o hidróxido de cálcio, que é uma base, que é a chamada cal apagada, hidratada ou extinta. Mas um outro uso dela, muito importante, é na correção da acidez do solo. Eu jogo esta cal no solo, esta cal reage com a umidade da terra normal, formando a base. Por isso eu vou marcar aqui óxido usado para a correção da acidez do solo. Escreva ali, anote isso, guarde com você. Eu chamo isso de reação de calagem do solo. Reação de calagem do solo. Por favor, muito cuidado com isso. Vamos lá, mais um. NaCl, cloreto de sódio, o formador do sal de cozinha. Mas espera aí, sobrou apenas um item aqui, ácido presente nas baterias de automóveis. Claro que não é o sal de cozinha. Mas o Digão, então, não tem uma relação para o item 5? Pelo que o teste nos mostra, não. Sobrou H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é o ácido presente na bateria dos automóveis. Ah, mas pode acontecer isso, Digão? Claro. O autor faz a questão que ele quiser. Ele mandou você relacionar uma coluna com a outra. Não quer dizer que todo mundo vai ter relação. Cuidado. Essa é uma dica importante nas provas, hein? Faça, marque aquilo que você tem certeza. Por favor, cuidado. Não comece a criar problemas. Vai com calma. Marque aquilo que é óbvio para você, ok? Então, 2, 3, 1, 6 e 4. Alternativa letra A. 2, 3, 1, 6 e 4. O 5 não tem relação. Legal? Gostou dessa revisão?
Tem muita coisa importante, hein? Ligações iônicas, ligações covalentes e aqui uma prática química importante, ok? Visite o nosso site, veja lá quanta coisa boa tem para ajudá-lo. Nós temos também algumas promoções para o final de ano. O objetivo é ajudar você. Veja a nossa promoção para as revisões completas para o vestibular. Fique conosco e tem muito mais pela frente. Filie-se, associe-se, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você possa receber sempre as informações. Neste final de ano, estaremos colocando quase que diariamente, tá? Cada 2, 3 dias, um dia, depende, a gente vai colocar sempre uma nova revisão. E até o final do ano, você estará craque, pronto para gabaritar as provas de química. Eu acredito nisso.